Irmãos e irmãs, graça e paz, tudo de bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma vez para essa devocional, esse tempo de esperança, compartilhando a palavra do Senhor, trazendo uma expectativa de fé em Deus, de renovo, de que o seu coraçãozinho seja apaziguado, fique em paz, esperando no Senhor, colocando toda a sua confiança nele, porque dele e somente dele vem o socorro, o livramento. É bem verdade que Deus usa pessoas, Deus usa muitas pessoas para nos ajudar. Uma espécie de Boazes, né? Como Boaz foi a Tamar, mas de toda situação que ela traz para a nossa vida algum tipo de desânimo, de desesperança, de desistência, nós muitas vezes pensamos que o Senhor esqueceu de nós. O Senhor não esqueceu de nós, o Senhor não esqueceu de você. Tenha certeza disso. Muitas vezes são as nossas escolhas, algumas coisas que fazemos, às vezes até fazemos porque uma maioria das pessoas não sabe, ou ninguém sabe, só a gente sabe mesmo, só nós e Deus. E às vezes até o inimigo, até o adversário. Coisas que acontecem na vida de todo ser humano. Mas o Senhor é rico em graça e misericórdia para trazer o livramento e o socorro. Por isso espera nele, por isso confia nele, e o mais ele fará. Não tenha dúvida de que o Senhor, ele cuida de você. Basta um coração arrependido e contrito, o Senhor não despreza. Se existe um arrependimento verdadeiro, se existe um desejo genuíno de voltarmos as nossas faces para Ele, o nosso coração para Ele, Ele se volta imediatamente para nós. É automático. Né? Quando esse tipo de situação acontece em nossas vidas, nós reconhecemos que erramos, que precisamos ter uma retomada, um outro posicionamento, um outro rumo, uma outra caminhada, um outro norte na nossa vida. Com certeza o Senhor, Ele vem e age em nosso favor. E eu queria falar hoje sobre uma palavra que já vem há muitos anos no meu coração. Ela vem norteando algumas decisões minhas, algumas coisas bem íntimas, onde eu baseio algumas das minhas decisões, algumas escolhas que eu faço na minha vida. Né? Sempre isso serve para mim como um filtro, mais do que um filtro, como um espelho, para avaliar as minhas ações, no sentido se eu estou sendo coerente com o Senhor, com a palavra dele sobre a minha vida. Vamos lá. Queria ler alguns versículos que se encontram no segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículos do 1 ao 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículos do 1 ao 6. Aconteceu depois disso que Absalão adquiriu para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. E levantando-se Absalão cedo, parava ao lado do caminho da porta. E quando algum homem tinha uma demanda para vir ao rei a juízo, Absalão o chamava a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de tal tribo de Israel é teu servo. Absalão lhe dizia: olha, tua causa é boa e reta, porém não há da parte do rei quem te ouça. Dizia mais Absalão: quem me dera ser constituído juiz na terra, para que viesse ter comigo todo homem que tivesse demanda ou questão, e eu lhe faria justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para lhe fazer reverência, ele estendia a mão e, pegando nele, o beijava. Assim, Absalão
a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Desse modo, Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Algumas versões dizem roubava o coração dos homens de Israel. Bom, existe muito tipo de ladrão, né? E ladrão de galinha, ladrão de banco, ladrão no mercado financeiro, ladrão, enfim, vários tipos de ladrão. Mas a Bíblia, ela menciona um tipo de ladrão que muitas vezes passa desapercebido: ladrão de coração. Esse ladrão é um ladrão muito perigoso. E Absalão, como vocês sabem, filho de Davi, a coisa que ele mais desejava era usurpar o trono e não media esforços para isso. Nós não vamos falar aqui sobre a história de Absalão, e o seu histórico era perverso. E por incrível que pareça, Davi tinha uma predileção por Absalão e não o corrigiu como ele deveria ser corrigido, mesmo continuava tentando usurpar o trono do seu próprio pai, matando seus irmãos, fazendo conspirações. Uma pessoa com uma índole muito má no seu coração. E ele roubava o coração das pessoas. Como é que rouba coração? Muitas vezes se rouba o coração com favores. E não foram poucas as vezes que eu me deparei com esse tipo de pessoa. E por incrível que pareça, irmãos, até mesmo na igreja a gente vê pessoas assim. Pessoas que tinham posses, então pagavam plano de saúde, pagavam escola, davam bolsas, pagavam cirurgia, pagavam alimentação, pagavam curso. Mas essas pessoas, elas tinham que compartilhar das mesmas ideias, das mesmas convicções. E ai deles se um dia eles dissessem que não concordavam com eles. Então eles chamavam as pessoas de ingratas, de mal agradecidas, simplesmente porque haviam comido na mão delas durante muito tempo. Pessoas que furtam o coração das pessoas com bens, com coisas. E ainda bem que Deus não é assim. Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Por mais que muitas vezes nós tenhamos dificuldade de entender Deus, a gente quando se volta para nós mesmos e vemos que muitas vezes pecamos, erramos, fizemos coisas que não deveríamos fazer, e com isso nós colhemos consequências na nossa vida. Porque em Gálatas 6:7 diz: cuidado, esse versículo começa com uma advertência: cuidado, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, isso se fará. Semeamos com atitudes, semeamos com sentimentos, semeamos com muitas das nossas ações, das nossas escolhas, das atitudes que temos ao longo da vida, na nossa relação para com pessoas, coisas das quais nós não gostaríamos de fazer. E muitas vezes até intimamente nós queremos dizer para Deus: Deus, me livra desse tipo de sentimento que eu carrego dentro de mim, desse tipo de, às vezes até mesmo do temperamento que provoca uma série de ações das quais você vai se arrepender, você se arrepende, você não gosta delas. Mas quando você tem esse coração arrependido e de fato você toma consciência de que precisa ter uma outra postura diante da vida, que aquelas convicções que você tinha, elas já não são mais verdadeiras, você descobriu que você estava enganado, né, e que o teu orgulho não te impede, né, o fato de você ainda se sentir orgulhoso, se você tiver que pedir perdão a Deus, se você tiver que pedir perdão a pessoa, se você tiver que mudar uma atitude, né, e ainda que as pessoas venham a reconhecer isso em você, dizer, você vendo uma outra postura e o seu orgulho não lhe impedir de você tomar esse tipo de atitude, olha, Deus se volta para nós. Deus, ele vem com graça e ele começa a trabalhar um processo de restauração
na nossa vida, porque um coração contrito e quebrantado o Senhor não despreza. Aconteceu isso exatamente com o salmista Davi. Ele viu que ele estava errado. Ele viu que ele fez coisas que ele não deveria fazer. Com Davi é uma coisa impressionante, assim, como a Bíblia fala que ele tem um coração segundo o coração de Deus, mas também ele mostra e revela todo o coração falível, falho que ele pode ter como ser humano, como todo mundo. A Bíblia não esconde defeito de ninguém, porque só tem um que é justo, só existe um que é puro, só existe um que é imaculado, que ele teve a capacidade de se oferecer, ele se deu a si mesmo, não foi Marte, porque os mártires, as vidas são tiradas, né? São presos, são açoitados, são punidos, são castigados, né? São torturados, porém aconteceu tudo isso com Jesus, mas Jesus se ofereceu. Ele foi de livre e espontânea vontade, né? E nele não tinha pecado nenhum. Ele se ofereceu como cordeiro sem mácula, para que o sacrifício expiatório de um homem, um justo, né? Ele se oferecesse de uma vez por todas. E foi exatamente isso que aconteceu, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus se ofereceu como sacrifício santo. Ele se ofereceu como ser humano. O sacrifício, o pecado de Adão exigiria que Adão morresse. Mas Adão pecou e morreu? Não, Adão viveu mais 900 e tantos anos. Mas onde que Adão morreu então? Deus mente? Não, Deus não mente, ele é a verdade. Adão morreu no espírito. E aí o espírito mortificado, era necessário que recorrentemente, até a vinda de Jesus, houvesse sacrifícios de animais, porque é impossível que haja perdão de pecados sem derramamento de sangue, remissão de pecados sem derramamento de sangue. Então os sacrifícios de animais não removem pecados, não tiram pecados, mas encobrem pecados. Então os sacrifícios, eles tinham que ser feitos de tempo em tempo. E alguns desses sacrifícios de tempos mais curtos, outros com tempos mais longos, como era o caso de um ano, onde se fazia expiação nacional, onde o pecado de todo o povo, o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano. Então esse sentimento que existe entre nos voltarmos para Deus, esse sentimento de pecado, implica em avaliar o nosso coração, fazer uma avaliação de quem somos nós, o que estamos fazendo. E aqui Absalão, depois de tantas coisas que ele havia feito contra o pai ainda assim, né, não o corrigiu como ele deveria ser corrigido. Davi não corrigiu Absalão como deveria ser corrigido. E aí o salmista, mesmo tendo um coração segundo o coração de Deus, ele mostra, ele revela, né, todas as suas falhas. Isso não passa impune, e ele permitiu que essa sua fragilidade, em não corrigir o seu filho, em não admoestar o seu filho, em não fazer aquilo que ele deveria fazer como pai, permitiu que Absalão continuasse nessa trajetória para que ele conspirasse contra o seu próprio pai, inclusive matasse irmãos. Olha que coisa terrível. Mas Absalão fazia uma coisa que hoje o homicídio, nós não, quando a pessoa se converte, ela não se matava. Quantas pessoas criminosas se converteram, na verdade? Quantas pessoas que viviam uma vida de crime e elas se converteram, aceitaram Jesus e saíram dessa vida de criminalidade porque elas simplesmente se voltaram para Deus e viram que Deus é santo, que Deus é puro, e elas começaram também a ter uma vida santa, mas muitas vezes não vigiam nessa caminhada. De que forma isso pode ter acontecido com você? Será que alguém já roubou o seu coração com favores? Será que você já tentou roubar o coração de alguém prestando algum tipo de favor? E essa pessoa, ela teria que pensar como você, ela teria que estar sempre do seu lado, porque simplesmente um dia você ajuda pessoas. Absalão já ajudava pessoas com esse tipo de intuito, com esse tipo de propósito, de furtar o coração das pessoas. O fim dele foi trágico.
Absalão não acabou bem, né? Acabou degolado, né, numa perseguição, morto, e o fim dele foi muito trágico. E a Bíblia relata esse tipo de coisas que a gente muitas vezes não percebe, né? E se o nosso coração é do Senhor, e se o nosso coração é do Senhor, Ele coloca em nós o seu coração, os seus sentimentos, aquilo que existe dos atributos que fazem parte da sua personalidade. Deus é santo e importa que sejamos santos, assim como o Pai é santo. Que o nosso coração seja totalmente do Senhor, que o nosso coração seja totalmente dele, porque na realidade nós, quando vamos em direção ao Senhor, Ele transforma a nossa vida, Ele vai mudando sentimentos que temos, Ele vai mostrando que o caminho da graça, o caminho do quebrantamento, o caminho de um coração quebrantado, um coração arrependido, o Senhor não despreza. O Senhor não despreza, e quando Ele se volta para nós, aleluia, é algo extraordinário. Quando nós vemos assim, eu preciso fazer uma avaliação das minhas ações, das minhas escolhas. Como é que está o meu coração? Será que eu me permito ser comprado por alguém? Será que eu me permito ser manipular alguém, né, fazendo algum tipo de favor ou recebendo algum tipo de favor? Que nós possamos fazer os favores desprendidamente, né, porque simplesmente o Senhor Jesus está na nossa vida, porque Ele nos amou primeiro, e aí nós também amamos as pessoas, porque Ele se entregou pela nossa vida, e nós reconhecemos que esse amor nos resgatou e nos proporcionou uma nova vida nele, que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos que não seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E esse nome há todo poder, e que nessa trajetória de santidade nós não estejamos mais à venda, porque o Senhor, Ele já nos resgatou. Ele nos comprou para Ele mesmo, para nos dar liberdade, porque foi para a liberdade que Ele nos libertou. Não foi para nenhum tipo de prisão, para ficarmos presos nele e dizer assim, agora você vai ter que fazer simplesmente o que eu quero. Não, Ele nos simplesmente pagou um preço altíssimo por nós e nos disse assim, você está livre, você decide agora o que você quer. Você já não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do inimigo, né? Você não precisa mais ficar vendendo a sua alma, você não precisa mais ficar vendendo o seu coração. Você faça o que você tiver no seu coração. Quando a gente tem esse tipo de encontro com Jesus e a gente começa a segui-lo, Ele começa a aperfeiçoar o nosso coração. O nosso coração começa a se voltar para Ele, começamos a receber os atributos santos de Deus, começamos a aplicá-los na nossa vida, e sabe o que acontece? A nossa vida é completamente transformada. Não se turbe o vosso coraçãozinho, crede no Senhor, crede no Senhor Jesus, crê no Pai, crê em Deus, Ele está contigo. Não desanime na sua fé, absolutamente, pelo contrário, ainda que você passe por privações, por provações, por dificuldades, o Senhor é contigo. Basta que nós tenhamos o coração quebrantado e contrito, nos voltarmos mais para Deus, reconhecermos muitas vezes que erramos e começarmos a andar no caminho de misericórdia. Imediatamente a misericórdia, a graça, a bênção do Senhor, a proteção, o cuidado, o encaminhamento de tudo que vem do alto, de tudo aquilo que é sobrenatural, de tudo aquilo que é lindo, extraordinário e que é inexplicável, virá sobre a nossa vida. Que você tenha um dia de paz, que você tenha um dia abençoado, que o nosso coração já não é mais de ninguém, mas ele é do Senhor, porque Ele nos comprou com precioso sangue. O Deus da liberdade, o Deus da vida, o Deus da abundância, o Deus da paz, o Deus da misericórdia, o Deus da graça. Que o Senhor lhe abençoe nesse dia. Em nome de Jesus, um beijo no seu coraçãozinho.